Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada também. Bem-vindos ao canal do Apressado. Hoje a gente vai mergulhar num tema que está bem na fronteira, né, entre a tecnologia super avançada e uma das nossas necessidades mais, assim, básicas: inteligência artificial e solidão. As fontes que a gente levantou mostram um cenário complexo. Quer dizer, a IA, que está cada vez melhor em conversar, em parecer gente, ela está surgindo como uma possível companhia. Só que essa promessa, né, vem com um monte de perguntas importantes sobre os riscos. E olha, não é um problema pequeno, viu? A solidão já é vista como tipo uma questão de saúde pública global. Bem séria. Para ter uma ideia do tamanho disso, o cirurgião-geral dos Estados Unidos, o Vivek Murthy, ele fez uma comparação que, nossa, chama atenção. Ele disse que o impacto da desconexão social na nossa vida, na expectativa de vida, pode ser tão ruim quanto fumar 15 cigarros por dia. É pesado, né? Muito. É algo que mexe fundo com o nosso bem-estar. E essa comparação, por mais forte que seja, tem base científica, sim. Tem uma pesquisa importante, publicada numa revista de peso, a The Lancet, e ela mostrou que ter conexões sociais fracas ou de baixa qualidade está ligado, sim, a um risco maior de vários problemas sérios de saúde. Tipo quais? Olha, a lista é grande. Doença cardiovascular, pressão alta, diabetes tipo 2. É até maior chance de pegar doenças infecciosas. E não para por aí, não. Também tem declínio cognitivo, depressão, ansiedade. Ou seja, a solidão não mexe só com a cabeça, sabe? Ela bate direto no corpo também. É nesse contexto todo que entra o paradoxo que a gente quer explorar hoje. Porque, com essa necessidade tão humana de se conectar, a inteligência artificial ela começa a surgir como uma solução para tapar esses buracos. Ferramentas como o ChatGPT, da OpenAI, que é um dos laboratórios que está na ponta, né, da pesquisa em IA, já são vistas por algumas pessoas não só como um assistente útil, mas como um substituto emocional mesmo. Ok, vamos tentar entender isso melhor. A grande pergunta que fica é: essa troca, sabe, essa companhia sintética, ela é saudável ou a gente está entrando num caminho meio perigoso? É isso que nossa análise de hoje vai tentar investigar, olhando para o que a gente tem de informação. Mas antes de ir em fundo na IA, vale lembrar uma coisa que, olha, Aristóteles já falava milênios atrás. O homem é um animal social. Exato. Essa necessidade de pertencer, de ter uma comunidade, de interagir, não é moda, né? Faz parte do que a gente é. Sempre existiu essa busca. Sempre. E a tecnologia de agora parece que está respondendo a essa busca de um jeito inédito. Teve um estudo da própria OpenAI sobre o uso do ChatGPT que trouxe uns achados bem reveladores. A pesquisa indicou que os usuários que usavam mais, com mais frequência, tendiam a ser pessoas que também relatavam se sentir mais sozinhas. E que, com o tempo, desenvolviam uma dependência maior da ferramenta para ter algum tipo de interação, seja social ou emocional. É bom notar que, assim, no universo que eles olharam eram quase 40 milhões de conversas. Esse grupo com envolvimento emocional mais forte era pequeno, tipo uns 4.000 usuários. Certo. Mas só o fato desse grupo existir já mostra alguma coisa importante, né? E isso bate com o que pesquisadores lá do MIT Media Lab observaram também. Eles são feras em estudar essa interação humano-tecnologia. Eles notaram que conforme as IAs de conversa ficam mais fluentes, mais humanizadas, sabe? Conseguem manter o fio da meada, usar a linguagem natural, até simular umas emoções, os usuários começam a ver essas IAs menos como ferramentas mesmo e mais como companheiras mesmo. Interessante isso. É fascinante, né? Porque como que essa tecnologia, que no fundo é processamento de linguagem, reconhecimento de padrão em dados, como ela consegue tocar nessa necessidade tão humana? Ela não sente empatia de verdade, óbvio, mas ela simula respostas que parecem empáticas. E aí a gente acredita. E isso acontece no momento em que muita gente, talvez ainda com os efeitos do isolamento da pandemia, está buscando ativamente conexão. Aí a IA surge como essa opção, sempre ali, disponível, privada e fácil, né, de certa forma. Isso faz a gente pensar, por que essa conveniência toda é tão atraente e, ao mesmo tempo, pode ser preocupante?
Parece que essa busca para aliviar a solidão está levando muita gente a procurar solução ali mesmo no digital, dentro de casa. A IA encaixa nisso como uma luva. E é interessante notar, uma das fontes até comenta isso de passagem, que essa mesma busca por companhia pós-pandemia também deu um gás em outros mercados, tipo o de pets. Sim, verdade. Isso mostra que tem uma necessidade geral crescendo, né? Por algum tipo de vínculo. E a tecnologia está virando um caminho cada vez mais comum para isso. É aqui que fica bem interessante. Se a IA oferece essa simulação de companhia, qual é o limite saudável para usar isso? Até onde a gente pode ir usando tecnologia para suprir necessidade emocional sem correr o risco de, ironicamente, acabar se isolando mais ainda das pessoas de verdade? Exato. Daquelas interações que, segundo os especialistas, são cruciais para o nosso bem-estar no longo prazo. Onde que a gente traça essa linha? E essa é a limitação fundamental, né? A IA pode oferecer uma escuta que parece atenta, respostas que soam compreensíveis, uma disponibilidade que um amigo humano nem sempre tem. Ela pode simular conforto, mas falta o essencial, a reciprocidade de verdade. Aquela profundidade, a complexidade, a espontaneidade, o crescimento junto que vem de uma relação humana real, com os problemas, as imperfeições, mas também as alegrias, isso um algoritmo, por mais esperto que seja, não consegue replicar. Ele funciona com base em padrão, não em vivência, em sentimento de verdade. E essa diferença básica leva a gente direto para um alerta mais sério. Veio de fontes como um psicólogo e pesquisador, o Keith Robert Hatt. Ele fala do risco da gente estar entrando numa fronteira completamente nova de crise psicológica. Uma crise que pode ser piorada pelo uso crescente e, muitas vezes, sem muito critério, desses chatbots de IA como confidentes, conselheiros. Teve um exemplo extremo disso e muito triste, que foi um processo nos Estados Unidos em 2025. Uma família processou a OpenAI, dizendo que as conversas do filho com o ChatGPT teriam tido um papel importante no suicídio dele. Nossa, pesado? Muito. E, embora a empresa depois tenha colocado lá uns controles parentais, muitos especialistas dizem que isso é só uma solução técnica, né? Não vai na raiz do problema, que é o impacto emocional profundo que essas interações podem ter, principalmente em quem já está vulnerável. Exatamente. O artigo do Hatt, que saiu no Mental Health Journal, detalha alguns riscos que ele acha mais críticos. O primeiro é a dependência psicológica, pessoas que começam a usar chatbots não só para tarefa, mas para pedir conselho de vida, buscar apoio emocional o tempo todo, validação. Isso pode virar um ciclo, sabe? Sim, imagino. O segundo risco são as distorções cognitivas. O que é isso? As respostas da IA, como são automáticas e feitas para agradar ou engajar, podem acabar reforçando pensamentos ruins ou irreais da pessoa. Por exemplo, a IA pode concordar com um medo sem base ou dar um conselho super simples para um problema que é complexo, porque ela não entende o contexto de verdade, nem consegue desafiar a pessoa como um terapeuta ou um amigo faria, né? Certo. Isso pode levar a pessoa a ter uma visão toda torta de si mesma e do mundo. E o terceiro ponto, que é ainda mais alarmante, é a observação de uma possível ligação entre interagir muito e por muito tempo com essas IAs e um aumento em comportamentos autodestrutivos em alguns usuários. Isso levanta uma questão importante e urgente. Parece que tem uma desconexão perigosa entre a velocidade com que essas tecnologias estão sendo adotadas e a capacidade das nossas instituições de saúde mental de entenderem e lidarem com esses novos desafios. Faz sentido. A formação que psicólogos e psiquiatras têm hoje, por exemplo, simplesmente não preparou eles para lidar com um paciente que está sofrendo por causa da relação com uma IA, entidade digital. É um cenário completamente novo para eles, né? Totalmente. Esse despreparo dos profissionais é um ponto central no alerta do Hatt. Eles estão começando a ver situações no consultório para as quais não tem um mapa, sabe? Nem ferramentas terapêuticas prontas. Como que você aborda a dor de alguém que se sente, sei lá, traído por uma IA? Como trata a dependência de um chatbot?
Como que separa um sintoma clássico de um que está sendo piorado ou moldado por essa interação com a tecnologia? São perguntas novas e bem difíceis. E tudo isso num sistema que já está no limite, né? Exatamente. Isso tudo acontece no momento em que os sistemas de saúde mental, aqui no Brasil e em vários lugares, já estão sobrecarregados. Falta gente, falta recurso, tem fila de espera. A IA, nesse cenário, não é só uma ferramenta que pode até ser útil em alguns casos de terapia, isso também está sendo estudado, mas ela surge também como um novo fator de vulnerabilidade, de complicação, que pode pesar ainda mais nesses sistemas. Então, diante desse quadro todo, que é complexo e, vamos dizer, um tanto preocupante, o que dá para fazer? O pesquisador, o Keith Head, ele não só aponta o dedo para o risco, ele também sugere uns caminhos para tentar diminuir essa crise potencial. Ele defende, por exemplo, que a gente precisa criar critérios diagnósticos claros. Para quê? Para ajudar os profissionais a identificar e dar nome para os efeitos ruins específicos desse uso problemático da IA na saúde mental. Seria como ter um nome para o problema, né? Isso. E outra recomendação-chave é investir rápido em treinamento especializado para os clínicos, terapeutas, conselheiros, todo mundo da área da saúde. Eles precisam entender melhor como essas tecnologias funcionam, quais são os limites delas e como elas podem impactar a cabeça dos usuários. E, claro, ele também fala da necessidade de criar estruturas fortes de supervisão ética e de cobrar mais responsabilidade regulatória das empresas que criam essas IAs. Sim. A responsabilidade das empresas é crucial. Para que o impacto humano seja pensado desde o começo do desenvolvimento e não só depois que o problema aparece. O ponto central que sai dessas recomendações é a urgência de colocar a dimensão humana no meio do debate sobre IA. Muitas vezes, a discussão fica só no avanço técnico, no potencial econômico, na corrida para ver quem inova mais. E a gente esquece das pessoas. Exatamente. O impacto real na vida das pessoas, na saúde mental, nas relações, às vezes fica em segundo plano. Ignorar esse lado sombrio da IA na saúde mental, como o Red alerta, pode significar deixar essa tecnologia virar um vetor silencioso que piora problemas que já existem ou criar novos. Isso pode levar a uma crise de saúde pública difícil de manejar lá na frente. Se a gente conecta isso com o cenário maior, fica claro que a gente precisa preparar não só os profissionais, mas a sociedade toda. Precisamos desenvolver uma espécie de alfabetização digital mais crítica sobre essas ferramentas, entender o que elas podem fazer, mas também seus limites e os riscos, principalmente nesse terreno tão delicado das emoções e das relações. É uma questão de saúde coletiva, no fim das contas. Exatamente, não é só sobre tecnologia. Pessoal, se estiverem gostando da nossa análise até aqui e achando útil essa discussão, por favor, compartilhem o canal com quem vocês acham que pode se interessar. E não esqueçam de dar o like, tá? Isso ajuda muito a gente a continuar trazendo esses temas importantes. Bom, então, o que tudo isso significa? Vamos tentar juntar os pontos principais que a gente viu hoje. Primeiro, solidão é coisa séria. Tem consequência real para a saúde física e mental, comparável a outros riscos que a gente já conhece bem. Não é drama, é uma condição que precisa de atenção. Segundo, a inteligência artificial, principalmente aqui conversa, ela oferece uma simulação de companhia. E isso atrai especialmente quem já está se sentindo isolado ou vulnerável emocionalmente. Ela meio que preenche um vazio, né? Mesmo que artificialmente. Sim. Terceiro, essa interação não é de graça, tem riscos. A gente viu preocupações reais sobre dependência emocional, sobre como as respostas da IA podem distorcer nossa visão da realidade e das relações, e sobre o potencial de piorar problemas de saúde mental ou até ajudar a criar novos. Certo. E por último, tem esse alerta importante sobre o despreparo. Os sistemas de saúde mental, os profissionais, talvez não estejam prontos para lidar com essa nova camada de complexidade que a IA traz para a vida das pessoas. A gente está correndo atrás da tecnologia nesse ponto. E, para fechar, é interessante pegar a conclusão de um dos artigos que a gente usou, da StartSS. Ele sugere uma coisa curiosa. Embora o problema da solidão na era digital pareça super moderno, talvez a solução mais eficaz ainda esteja em práticas bem antigas. Cultivar os laços humanos de verdade. Voltar para o básico, então. Investir tempo e energia para fortalecer nossas redes de apoio, sabe?
nutrir relacionamentos que importam, fora das telas. Praticar empatia, a conexão no mundo real mesmo. Fica a reflexão. O que uma interação humana genuína, com toda a sua bagunça, vulnerabilidade, mas também com o potencial para a gente se entender de verdade, o que ela oferece? Em termos de crescimento, de calor humano, de pertencimento, que é a IA mais sofisticada do mundo, por mais que simule, talvez nunca consiga replicar de verdade. Boa pergunta, né? Essa capacidade de se conectar fundo, de ver e ser visto pelo outro. Parece que ainda é uma coisa muito nossa, né? Essencialmente humana. E você aí, o que acha dessa ideia de trocar conexões humanas reais por companhias digitais? Qual o limite para cada um? Conta pra gente sua opinião nos comentários.